E olha só, gente, agora o papo é sério. Eu vou conversar com a pesquisadora da consultora e conselharia internacional do Instituto Onda Autismo, que é a Neida Falson. E claro, o assunto é autismo, né? Bom dia, Neida, que ela vai conversar comigo virtualmente hoje. Bem-vinda ao nosso Tudo de Bom. Para começar, me fala qual a primeira atitude que os pais devem tomar ao receber um diagnóstico de autismo. O que eu recomendo para os pais com a chegada do diagnóstico, em primeiro lugar, é que vocês se cuidem, que a família se cuide. Geralmente o diagnóstico do autismo, ele vem junto à depressão. A gente sonha com nossos filhos desde o período de gestação. Então, quando começa a aparecer os sintomas do autismo, no primeiro, tem alguns casos até nos primeiros anos de vida, no primeiro ano de vida, segundo. Então é muito cedo para a família segurar toda esse baque. Então é a minha primeira recomendação para vocês, é vocês se cuidar, porque a gente não pode ajudar nossos filhos sem antes a gente estar bem com a gente mesmo. É verdade, e me fala, a gente sabe que existem 3 graus de autismo, né? Pelo menos é o que mostram alguns estudos. Para cada um existe uma forma diferente de lidar com a pessoa que tem aí o autismo? O nível de severidade 1, aquele nível que antes a gente chamava de autismo de alto funcionamento, que a gente fala são aqueles gênios, aquelas crianças que têm o QI bem avançado. Então, esse é o nível de severidade 1. Nível de severidade 2 são crianças que precisam de suporte, um suporte maior do que o suporte do nível 1. Um suporte a crianças com nível 2, geralmente eles não conseguem, eles apresentam ecolalia, eles na parte de comunicação, a comunicação não é muito funcional em algumas vezes, a parte de socialização pesa por demais também. Aí vem o nível de severidade 3, que é o nível de severidade do Ainer, que precisa de suporte substancial, ou seja, o Ainer precisa de um suporte assim maior, na comunicação, ele precisa de algum comando sempre presente, indicando para ele, vamos dizer assim para vocês, ele não vejo o Ainer ser uma criança independente no futuro. Eu posso tentar, e trabalhamos para isso, para ele ficar menos dependente. Verdade. Seu filho, tem o grau 3. Conta pra gente, como é que foi desenvolver as técnicas que você criou ao cuidar dele e que estão ajudando aí também a outras famílias? A gente começa com avaliação, com protocolos, depois a gente monta essa intervenção. Todas elas têm que ter, todas as crianças têm que ter uma comunicação para trabalhar com a gente dentro dessa oficina, ou seja, para ter acesso a todo esse trabalho, porque eu acredito que sem comunicação não existe aprendizado. Então a criança, se ela não for verbal, ou se ela for verbal e não tiver uma linguagem funcional, a gente precisa modelar isso junto com a intervenção. Então é isso que a intervenção do Ainer faz hoje, acontece hoje. O que o Ainer tem hoje dentro do tratamento dele? Ele tem a parte do CAA, que é a Comunicação Aumentativa Alternativa. O Ainer se comunica hoje através de um aplicativo de comunicação baixado no tablet. Ele tem também a parte de motivação. A gente trabalha com o Ainer em cima da motivação dele. Ele tem que estar feliz para que ele aprenda, de uma forma saudável, porque eu também acredito que nenhuma criança chorando e não querendo fazer aquilo, ele vai aprender. Então a gente observa muito o ambiente, a gente deixa o ambiente, adapta com parte de luz, a parte também sensorial, que essa criança, onde ela pode estar sentada, que possa estar ajudando na concentração, ou seja, a oficina, nossa oficina é justamente ligada a esse tipo de intervenção, a intervenção que hoje o Ainer tem
e que cada vez ele mostra mais e mais progresso. Acredito que seja sim um aprendizado diário, né? Todo dia você vai evoluindo um pouquinho, aprendendo um pouquinho, e ter essa referência dentro de casa é muito importante para passar também para as pessoas como elas podem ajudar os filhos e melhorar. Eu quero saber agora, né, como é que foi para ela descobrir o autismo do filho, né? Imagino que deve ter sido bem forte para você essa notícia, né? Descobrir o autismo do Ainer foi algo assim, não dá pra, né? Não cabe no peito dizer para vocês a dor, né? O sentimento que foi na hora que o diagnóstico chegou. Enquanto ele estava só em investigação, né, existia sempre aquela, no fundo, aquela esperança que tudo não passava de um mal entendido, que ele era ainda muito novinho e que tudo aquilo ia acabar, mas infelizmente não foi isso. Então eu realmente, por isso que eu falei para vocês aqui logo no início, que a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar ajuda para a gente mesmo, né? Então eu passei pelos primeiros meses, foi algo assim que eu não desejo para ninguém, né? É um luto em vida, eu não tenho vergonha de dizer, eu realmente senti, mas que hoje, depois de tudo isso, eu me considero a mãe assim completa, eu considero a mãe feliz porque eu estou conseguindo fazer com que meu filho ele consiga avanços. Tá aí, né, gente? É muito importante, como eu falei, né? Cada descoberta é um avanço muito importante. Imagina para ela, né, ter que criar esse método aí para ajudar o filho, né, a avançar, a aprender a ser independente cada vez mais, e acabou ajudando também outras mães. E ó, eu quero saber que você tem feito palestra, né, nos Estados Unidos, que é onde você mora, e aqui no Brasil também. Quais são as principais dúvidas dos pais e questões relativas aí ao autismo? Eu faço sim, né? Eu estou sempre dando palestras, inclusive agora com a epidemia, minhas palestras aumentaram muito mais, virtuais, tanto para o Brasil, aqui, né, nos Estados Unidos, sempre trabalhando no propósito, né, de ajudar pais e mostrar que realmente a gente pode mudar e fazer a diferença. Tá? Podemos sim. A maior dúvida sobre o autismo são aquelas mais, né, eu acho que é a mesma que partiu de mim no início. Será que minha criança vai falar? Dúvidas sobre o autismo também é a parte da seletividade alimentar, são mais as partes das comorbidades, né, seletividade alimentar, muito forte também a parte sensorial, né, da audição. Você ligou a panela de pressão para cozinhar um feijão, sua criança gritou do outro lado, de repente é o barulho da panela de pressão, né? Não existe essa que meu filho entrou em crise do nada, né? Não existe, gente. Sempre existe um antecedente atrás de um comportamento. E para finalizar, quem se interessou sobre o assunto também está enfrentando, né, uma situação como essa. Como é que deve fazer para entrar em contato com você e ter aí essa ajuda mais diretamente? Meu contato, para que vocês, se alguém estiver interessado na oficina, vocês podem entrar em contato pelo e-mail Ainer, EJNR, autismo@gmail.com. Nossas redes sociais também, Facebook é Ainer for Autismo, for é o número 4, tá, gente? Ainer for 4 Autismo. O Instagram também é Ainer, número 4 Autismo. E o YouTube é Ainer Autismo, tá? E eu vou deixar aqui para vocês um abraço forte e mais uma vez eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um beijo grande e fiquem com Deus.
A gente é quem agradece, viu? A Neida Fussa, muito obrigada. Ela que é conselheira internacional do Instituto da Onda Autismo, né? Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelo trabalho que você faz realmente, assim, ajudando tantas famílias. A gente sabe que hoje o número, né, de pessoas que nascem aí com autismo é muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então são muitas pessoas que precisam, né, desse olhar diferente, desse cuidado, dessa atenção, dessa ajuda realmente. E quando a gente encontra uma mãe, né, na situação dela, a gente conhecer um pouco melhor a história dela, né? Que criou um método, inclusive, para ajudar não só seu filho dentro de casa, mas sim outras famílias, outras mães que passam por situações iguais a essa, que não tem, né? Não tem um refúgio a quem recorrer. Então é muito importante, interessante demais esse seu trabalho, que você continue, né? Seguindo firme aí, ajudando outras famílias, viu?